A paz do Senhor, adolescentes, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem. Eu estou bem, minha família está bem. Tô com saudades. Bom, vocês já perceberam que todas essas lições vão estar sintetizando, na verdade, como é que foi o surgimento de Cristo? Como é que aconteceu todo esse reino de Deus? E hoje nós vamos estudar especificamente, na lição 9, o que é o reino de Deus, como é que surgiu, do que ele é feito, qual o propósito dele, e não vamos perder tempo. O texto áureo encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa leitura bíblica está em Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 28. Vou me ater até o versículo 25, amém? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Vamos ler esses três últimos. Versículo 26. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Amém? Olha, vou começar essa lição 9 com uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar o que é o reino de Deus? Bom, a palavra de Deus diz em Mateus 4:23 que Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esses anos de Jesus foram os 3 anos anunciando o reino de Deus, que abrangia o universo, tanto espiritual, e promovia nos seus cidadãos um sentimento inspirado no amor de Deus. E, poxa, se Jesus foi todos esses 3 anos se dedicando para proclamar o reino de Deus, o que seria então esse reino de Deus? Na verdade, o reino de Deus, nós estamos nos referindo ao domínio do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes no campo terreno e celestial. Terreno, todas as coisas que foram criadas por Ele. Deus criou todas as coisas. E enviou o seu Filho amado, querido Jesus, aqui na terra. E no campo celestial, ou seja, no campo espiritual, Jesus sempre falou que ele seria morto, ele ressuscitaria ao 3º dia, como nós já vimos nas outras lições, e ele iria nos libertar da garra do diabo, né? Da garra dos nossos pecados. E ele não tinha pecado, ele era o cordeiro imolado que morreu pelos nossos pecados. Então, no campo celestial é isso, no campo espiritual também, porque ele venceu a batalha
do diabo pelas nossas vidas, amém? E ele é dinâmico, esse reino de Deus. Até que chegue a volta de Cristo aqui na terra, quando nós viveremos para sempre na presença de Deus. Então, até lá, nós vamos estar o quê? Perseverando. Estamos juntos com Jesus para nós triunfarmos e nós perseverarmos para sermos vitoriosos até nós morrermos ou a vinda de Cristo, nós sermos arrebatados. Amém? E os que nos permitem viver sobre o domínio de Deus, eles gozam o reino de Deus, né? Nós gozamos de paz, de alegria e a certeza de uma vida eterna ao lado de Cristo. Então, é esse o propósito, como ele é formado o reino de Deus. É o domínio do Senhor, ele é dinâmico e nos permite gozar de paz, alegria e a certeza da vinda, da vida eterna com Jesus Cristo, tá certo? E o reino de Deus, como diz em Romanos 14:17, ele não é só comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, ele não é aqui completamente nesse mundo, ele não é nesse mundo. O reino de Deus é muito mais além do que as coisas materiais, muito mais além das coisas que nós almejamos ou queremos vivermos aqui, nessa terra. Uma casa bonita, não que você não possa ter uma casa bonita, dinheiro, bem de vida, próspero. Claro que você pode ter isso tudo. E Deus e Jesus estando ao nosso lado, ele nos possibilita, não é mesmo? Claro, outra questão. Aquilo que você tem que fazer, estudando, sendo uma pessoa digna, honesta, isso Jesus não vai fazer. Jesus, ele vai formar o seu caráter, vai te ajudar. Agora, a você estudar, não fazer nada ilícito, ser uma pessoa honesta e conseguir as suas coisas sem passar por cima dos outros, isso é uma forma de você ter valores bíblicos da palavra que te fazem galgar a prosperidade. Amém, adolescentes? Entenderam? Bom, a verdade é que Jesus, ele é a manifestação do reino de Deus. E ele desempenhou muito bem as funções de governante, sendo fiel e justo. Então, nós temos que... Isso vocês não podem esquecer. Opa! Isso vocês não podem esquecer. Jesus, ele é o centro dessa governabilidade. Ele é o centro do reino de Deus. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é Moro. Ele é o nosso governante e único e eterno Salvador. É Jesus, mais ninguém. Então, antes de qualquer coisa, confie a Ele, dedique a Ele as suas dúvidas, as suas aflições, as suas alegrias, as suas tristezas. Compartilhe com Ele, porque Ele vai ter o melhor e saber fazer o melhor para você e para sua vida. Amém? Em João 18:36, diz o seguinte: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que Jesus sabia que ele iria morrer, sabia que ele ia ser injustiçado e que ele iria voltar para a glória do Pai, junto ao Pai. E lá ele não teria essas aflições, essas injustiças, e tinha um propósito para isso tudo acontecer, que era ele nos tirar do pecado, dos grilhões que nos prendiam,
das armadilhas, das astúcias do diabo perante a nossa vida, mediante o que foi lá no Éden, quando Adão e Eva desrespeitaram, desobedeceram a ordem do Pai. Amém? E onde estivesse o reino de Jesus, ali estaria o reino. Isso está em Lucas 17, 21. E não é diferente o que nós estamos dizendo aqui. É que o reino de Jesus é o próprio Jesus. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e sermos livres. Amém? Isso também está em Lucas 17, 20, 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, quem é o reino de Deus? Jesus. Amém? Lembra que Jesus falou que veio proclamar as boas novas do reino de Deus? E ele convida as pessoas para participarem do reino dele. Dentre eles também vieram os discípulos. Jesus é o Senhor do reino. E ele é o Senhor no tempo presente e ele é o nosso Senhor do reino futuro, do tempo futuro. Porque ele virá pela segunda vez, né? A vinda dele será triunfante e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? E nós vamos estar com ele. Eu creio. A mensagem do reino de Deus é aceitarmos a Jesus como o nosso suficiente Salvador, amando e guardando a sua palavra em nosso coração, permitindo que ele faça em nós morada, como se encontra em João 14, 23. Agora, o reino de Deus, ele está disponível para todos que aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Não esqueça disso, adolescentes. E o que é preciso para fazer parte do reino de Deus? Bom, primeiramente é aceitar, como já tinha falado lá na outra lição, aceitar Jesus e querer Jesus. É querer e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Terceiro é praticar também a palavra dele, não é mesmo? Porque sem a palavra dele não adianta nada. Quarto, é você fazer o ID, é você falar de Jesus para as outras pessoas, para os nossos familiares, independente deles aceitarem ou não, mas a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E tem algumas questões também do que é preciso: humildade, obediência, arrependimento, conversão, ou seja, você verdadeiramente mudar a sua essência daquilo como você, as ações que você tomava antes, quando você era do mundão, agora você vai agir diferente. Justiça é a justiça de Deus, porque Deus é um homem justo. Esforço e renúncia. Renúncia, sim, é você abrir mão daquilo que te faz pecar e fazer o que é correto, mediante a palavra. Apenas permita ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e você verá a sua vida transformada. Amém, adolescentes? Fique na paz do Senhor. Espero que essa mensagem fale ao seu coração, assim como falou no meu. Fiquem com Deus, tá? Beijos, saudades.